Eu vou falar aqui sobre modelos ensemble, que é um tema mais soft de machine learning do que deep learning. Funcionou. Bom, quem sou eu, né? Antes de começar a falar sobre modelos ensemble, quem sou eu? Bom, meu nome é Andressa, eu fiz engenharia eletrônica e de computação na UFRJ. Em 2008, eu fui convidada a ir para eu entrei num projeto em colaboração com a UFRJ no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, no CERN, e aí eu fiquei um ano em Genebra, e foi o meu primeiro contato com programação, na verdade. Depois, em 2011, eu abri a minha própria startup, Twist, que foi onde eu comecei a ter contato com Machine Learning. A Twist, ela basicamente faz processamento de textos jornalísticos e tenta extrair pessoas, companhias e lugares e tenta ver como esses personagens, essas entidades se relacionam ao longo do tempo. E aí, em 2014, eu resolvi fazer mestrado em engenharia elétrica com ênfase em inteligência computacional. E aí eu fui novamente para o CERN para trabalhar na minha dissertação. A minha dissertação ela consistiu em aplicar machine learning a códigos-fonte e tentar identificar quais deles iam falhar em tempo de execução ou não. Ou seja, tentar melhorar analisadores estáticos, tentar ter algum resultado mais acurado que simplesmente aplicar analisadores estáticos. E aí, em 2016, eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, para trabalhar na TW. Bom, então, tentando ir mais para o que são modelos ensemble, nada melhor do que partir por um exemplo prático, um exemplo que pode ser compreendido no dia a dia. Então, esse vai ser o nosso personagem que vai até o final da apresentação. Esse é o João. O João ele tem uma quantia de dinheiro guardada e ele quer investir em bolsa de valores, mas ele não tem noção em qual mercado ele seria melhor ele aplicar o dinheiro dele. E aí ele resolve aplicar, por exemplo, numa empresa de smart home, por exemplo, são uma empresa que produz equipamentos focados em smart home. Seria um exemplo de, por exemplo, ele entra na casa dele e aí, através de sensores, um ar-condicionado, se estiver no verão e a temperatura for acima de um determinado patamar, estiver acima de um determinado patamar, a casa dele fica climatizada. E aí, o nome dessa empresa de smart home é Blabbles, é uma empresa super conhecida no mercado fictício. E aí ele se pergunta, né, se eu investir na empresa Blabbles, será que eu vou conseguir um rendimento maior que 6% no final de um ano? E ele não tem know-how nenhum, não sabe exatamente como investir esse dinheiro, e aí ele começa a investigar, perguntar para pessoas, e aí ele chega num engenheiro da Blabbles que conhece muito bem a empresa, mas ele não tem noção de quais são os concorrentes, e ele desconhece o impacto das inovações que a Blabla está construindo. Mas, se a gente olhar para palpites que ele teve no passado, a gente sabe que em 68% das vezes que ele opinou, em relação à pergunta original do João, ele acertou 68%, ele teve êxito em 68% das vezes. E aí o João continua perguntando para as pessoas, e aí ele chega a perguntar para um consultor financeiro, que diferente do nosso engenheiro, ele entende sobre projeção financeira, é o mínimo que ele espera de um consultor financeiro, né? Mas ele é inseguro em relação à inovação, porque as políticas internas da Blablacar não são muito bem definidas, então ele não tem certeza se um produto que ele acha que tem potencial, ele não sabe se vai ser descontinuado, então ele tem um background diferente do nosso engenheiro, mas no passado ele teve êxito em 73% das vezes que ele opinou. O João chega para uma pessoa diferente, para um comerciante do mercado de ações que não é funcionário da Blablacar, mas acompanha as ações há 3 anos, conhece sobre eventos sazonais, então ela consegue ter uma perspectiva em relação a algum produto que a Blablacar está colocando no mercado, e é experiente em efeitos de tendência. E aí no passado ela teve um êxito de 70% dos seus palpites, e só para tentar fechar mais a história, o João chega e consulta uma especialista em mídias sociais, que entende como a Blablacar se posiciona no mercado, entende o sentimento, ela tem uma noção da receptividade dos clientes da Blablacar em relação aos produtos que a Blablacar está promovendo, mas ela só conhece sobre o mercado digital, ela não entende nada de bolsa de valores. E aí, no passado, ela teve um êxito de 62% dos seus palpites.
é bastante intuitivo a gente entender que, apesar da opinião de cada uma dessas pessoas ter uma acurácia não muito alta, se eu combinar as opiniões, as hipóteses de todas essas pessoas, eu tenho uma hipótese coletiva muito mais apurada. E aí é também bastante intuitivo, quanto menos correlacionadas essas pessoas tiverem, quanto menos informações em comum essas pessoas tiverem para dar o palpite delas, mais acurada vai ser esse palpite no final. E aí, tentando trazer um pouco mais para o modelo ensemble, um pouco mais formalizando um pouco mais essa ideia do exemplo, né? O modelo ensemble é como se eu tivesse uma composição de classificadores, N classificadores, e aí eu pegasse a hipótese de cada um desses classificadores e tivesse como resultado uma hipótese coletiva. Mas o que seria, né, essa hipótese coletiva? Bom, a hipótese coletiva, eu posso, por exemplo, pegar todas as hipóteses dos meus personagens anteriores, engenheiro, especialista, um consultor e um comerciante, e aí eu posso, inclusive, atribuir um maior peso, já que, por exemplo, eu confio mais no palpite do consultor financeiro do que, por exemplo, no especialista em mídias sociais. Mas, de qualquer maneira, no final, eu vou combinar essas hipóteses de cada um deles e vou obter uma hipótese final, que é uma hipótese coletiva. Ou, por outro lado, eu posso não considerar nenhuma hipótese mais importante que a outra. Mas, de qualquer maneira, eu vou pegar de novo um voto majoritário. Isso é uma das maneiras, né, de eu pegar o resultado do ensemble. E partindo mais ainda para a nomenclatura de machine learning, é como se, por exemplo, se eu não considerar nenhuma hipótese mais importante que a outra, é como, por exemplo, se eu utilizasse vários algoritmos iguais, vários algoritmos da mesma espécie. Então, eu, por exemplo, uso N árvores de decisão, enquanto quando eu quiser dar um peso maior para uma hipótese ou outra, no caso do meu problema, eu acredito que rede neural é mais forte, tem uma hipótese mais acurada do que os outros, então eu vou dar um peso maior para a rede neural. E isso é um caso em que se aplica modelos ensemble. Eu posso compor meus modelos ensemble das duas maneiras, né? E aí, no caso de classificadores, não de regressão ou cluster, que o Thomas... É Thomas, né? Isso. No caso que eu também já tinha explicado, no caso de classificadores, aqui eu estou, por exemplo, exemplificando uma classificação binária, ou seja, no caso do e-mail, né? Eu tenho ou ele não é um spam, ou ele é spam. Tem um caso, ou ele é negativo, ou ele é positivo. E aí é como se eu treinasse várias árvores de decisão, cada uma delas me desse um palpite. Eu acho que esse e-mail aí, ele é. A árvore de decisão 2 diz que não é, a árvore de decisão 3 diz que é, e assim eu coleto qual é a hipótese de cada uma delas. E aí, no final, combinando, somando, pegando o voto majoritário, eu tenho uma hipótese coletiva dizendo que, afinal de contas, é ou não é, é ou não é? Não, não é. Então, acho que fica compreendido, né, qual é a ideia do ensemble, o que são os modelos ensemble, e a gente tem alguns tipos de ensemble, mas para tornar o negócio mais ainda tangível, eu resolvi explicar primeiro o que é uma árvore de decisão. E aí esse é um exemplo bastante clássico na literatura. O nosso João, ele além de querer investir na bolsa de valores, ele joga tênis. E aí ele tem um alfarrábio dele, um diário de bordo, que ele todo dia, ele baseado em temperaturas climáticas, de acordo com o tempo, com a umidade, com o vento, ele decide se ele vai jogar ou não tênis. E aí esses são os 14 dias de um determinado mês do João. E aí, a partir disso, eu consigo treinar uma árvore de decisão. E por que a árvore de decisão ele tem um apelo tão grande, principalmente na área de físicas e energias, por exemplo, que é uma área que eu tenho muita experiência? É porque é bastante intuitivo a maneira como ela é treinada, né? O resultado dela é bastante intuitivo para quem não é especialista em machine learning. Só que tem um problema bastante grande, é que dependendo, se eu pegasse um retrato de outros 14 dias do João, por exemplo, se eu pegasse 14 dias de verão e 14 dias de inverno, provavelmente eu geraria uma árvore de decisão completamente diferente. O que significa que a minha árvore, se eu treinar a árvore com todos os conjuntos, as amostras que eu tenho, eu vou ter uma árvore completamente dependente do meu conjunto de treino, ou seja, eu vou ter um classificador muito especialista, muito especializado naqueles dados. E aí uma maneira de eu contornar isso é eu
limitar o tamanho da minha árvore. Eu não vou treinar até eu ter conjuntos puros, completamente puros. Isso significa que, em puro, no caso do nublado, eu tenho certeza absoluta que se tiver nublado, ele vai jogar. No caso, se eu cortar a árvore aqui, se o tempo estiver ensolarado, eu não tenho certeza, na verdade eu tenho uma certa incerteza se ele joga ou não joga. Eu não tenho 100% de acurácia, vamos dizer assim. Isso é bom, porque eu não tenho um cara especializado no meu lado de treino, no meu processo de treino. Mas, por outro lado, eu fico sem uma acurácia na minha classificação, né? Que é mais ou menos o mesmo caso de eu ter um classificador fraco. Ou seja, eu estou consultando um cara lá da Blabos, um engenheiro da Blabos, que não tem 100% de certeza no que ele está falando. Então, é mais ou menos esse caso. Então, se eu juntar várias árvores fracas, provavelmente a minha hipótese coletiva, se eu pegar o resultado de todas essas árvores fracas, eu vou ter um resultado mais apurado. Opa, que é isso. Eu vou criar várias árvores, e aí dependendo da placa que elas levantarem, no final eu vou somar isso e vou ter a minha hipótese final. E isso é um desenho, uma ilustração do que seria um ensemble com árvores de decisão. E aí um dos tipos, eu trouxe aqui 3 tipos de ensemble. Não necessariamente precisa ser com árvores de decisão, eu posso colocar outros algoritmos aqui também. Mas, como eu já expliquei árvores de decisão, fica mais fácil entender. Então vamos supor que a gente tem 100 dias de dados do lado do João, se ele joga ou não joga tênis. Eu vou pegar esses 100 dias, essas 100 amostras, né? E vou separar em subconjuntos. E aí, desses subconjuntos, eu vou gerar N árvores de decisão. E aí aqui, como eu disse, né? Quanto menos correlacionados eles estiverem, melhor. Então, eu vou tentar fazer subconjuntos mais diversos possíveis. Eu vou tentar não repetir as amostras nos meus subconjuntos. E aí, vou cortar na mesma profundidade, né? Porque eu não quero que elas fiquem super especialistas. E aí, no final das contas, eu vou, quando chegar no dia 101, eu vou perguntar para todas essas N árvores o que elas acham, se ele vai jogar ou não. E aí eu vou ter a minha decisão por voto majoritário. Uma variação do bag de decision trees é o random forest. E aí, por exemplo, eu tenho um dataset de treino composto por 100 amostras, né? Ou seja, 100 registros do João. E aí eu também vou subdividir em conjuntos, só que agora, ao invés de eu treinar as árvores com todos os atributos, ou seja, ao invés de eu considerar tanto tempo, umidade e vento, eu vou considerar só parte desses atributos. E uma das vantagens desse em relação ao anterior é que computacionalmente eu vou fazer isso mais rápido, né? Porque eu vou ter que montar a árvore com menos atributos. E um último que eu trouxe é o BDT, o Boosted Decision Tree. Esse, inclusive, foi um algoritmo que ajudou, não sei se vocês conhecem o bóson de Higgs, ajudou a física de altas energias a comprovar um modelo físico, né? E aí ele tem meio que um jeitão ali da rede neural que, por exemplo, ao invés de eu subdividir o meu conjunto de treino em subconjuntos, dividir o conjunto de treino em subconjuntos, eu vou considerar todo o dataset de treino, e aí eu vou gerar uma árvore, começando com o peso 1, né? E aí eu vou gerar uma árvore, e eu tenho uma hipótese zero dessa árvore. E aí, dependendo do número de caras que eu classifiquei errado, eu vou atribuir um peso, e aí eu vou treinar uma outra árvore. De tal maneira que a cada árvore que eu vou passando, eu vou tendo um erro reduzido, meu erro vai diminuindo a cada iteração. A ideia de fazer isso é que quando eu vou classificar a minha segunda árvore, numa segunda iteração, eu estou levando em consideração os caras que eu classifiquei errado. Eu estou tentando corrigir os caras que eu não consigo classificar com a minha primeira árvore. E aí no final também eu vou ter na verdade, uma hipótese por voto majoritário também. E aí o que muda das variações do BDT é como eu vou calcular esse peso, como eu vou atribuir esse peso a cada iteração. E aí, tentando ser um pouco mais didática, porque eu não sei se fica muito abstrato, é como se eu tivesse meu dataset de treino, tivesse aqui duas classes, a classe verde e a classe vermelha, e aí eu treinei a primeira árvore, e aí ali eu tenho três amostras verdes que foram classificadas erradamente, porque eu estou dizendo que elas são da classe vermelha, mas na verdade eu sei que elas são da classe verde. E aí na próxima árvore eu vou enaltecer, eu vou dar um peso para esses caras que foram mal classificados, de tal maneira que a minha segunda árvore vai traçar outro corte, mas de qualquer maneira eu acabei perdendo outra classe. E aí assim sucessivamente eu vou dando peso aos caras que vão sendo classificados errado.
E aí, no final, quando eu somar a hipótese de todos eles, eu vou ter um classificador mais apurado. O legal dessa visualização é que sempre que eu estou trabalhando com árvore, eu estou trabalhando com cortes. E essa visualização fica bastante clara. E tem um exemplo, esse aqui é um dado de mentirinha, gerado pelo Scikit-learn. E é como se eu tivesse, de novo, eu tivesse duas classes, uma azul e uma vermelha, né? E a gente vê que com os algoritmos com árvore de decisão, esses cortes retangulares ficam bastante claros, né? Enquanto em algoritmos mais rebuscados a gente vê contornos diferentes de retângulos, que não tem uma forma muito definida. E beleza, entendi o que são modelos ensemble, quais são os tipos que eu posso encontrar, os tipos mais clássicos, né, que eu posso encontrar na literatura, mas para que isso serve, né? No mundo real, o que eu faço com isso? O João, quando ele não joga tênis lá fora, ele pratica no Kinect. E o Kinect é um produto que utiliza Random Forest na classificação. Então, ele não processa imagens, claramente, porque a resposta é muito rápida, mas ela também não é muito apurada, mas eu acho que não é o objetivo deles, né, de entretenimento. Mas quando você vai jogar, quem já jogou, você percebe que ele faz uma calibração, ele tenta entender a profundidade, o tamanho da pessoa, né, em todas a altura e largura, né? E aí ele tenta identificar por partes, ele tenta identificar a mão, ele tenta identificar braço, ele tenta identificar a perna. O report da Microsoft é bastante detalhado em relação a isso, e é um dos casos que isso é encontrado. Isso. Obrigado, André. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Alguma pergunta? Senão a gente... Eu tenho.